Salve, salve acupunturistas, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do Esquenta da Semana da Acupuntura Emocional, nosso evento online gratuito que vai acontecer nos dias 16, 18 e 19 de setembro, às 8 horas da noite. Vai ser um evento online e ao vivo, então já se preparem, vai lá, faça sua inscrição, o link está na minha bio, ou me mande um direct que eu te mando o link para você fazer a sua inscrição. E essa semana teremos então o Café com Acupuntura todos os dias, em aquecimento para a Semana da Acupuntura Emocional. E durante essa semana eu vou falar das 5 emoções. Vou falar tudo a respeito de diagnóstico de língua, diagnóstico de pulso, de constituição física. Vou falar de como as emoções se desdobram em patologias físicas. Então, se preparem porque vai ser aulas incríveis essa semana. Trazendo então uma forma de esquenta para a nossa Semana da Acupuntura Emocional. Então sejam todos muito bem-vindos. Tá? Qualquer dúvida é só me chamar aqui que nós vamos conversando mais a respeito. Vou fixar aqui o nosso tema da nossa aula para nós começarmos, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição na Semana da Acupuntura Emocional, corra, faça sua inscrição, convide seus colegas porque é gratuita, mas ela não ficará salva, tá? Então vamos lá. Café com Acupuntura. Acupuntura. E eu quero começar, esse esquenta dessa aula de hoje da seguinte forma. Olha só, Raquel Avelar, maravilha, galera boa aqui conosco. Maravilha, tá? Então eu quero começar esse esquenta dessa aula de hoje da seguinte forma. O Brasil é o país do mundo com o maior número de diagnóstico de ansiedade, tá? Então nós temos o maior número de diagnósticos de ansiedade do mundo. Então nada mais justo do que começar com a ansiedade. Não que as outras emoções não sejam importantes, mas é algo que está inerente no nosso meio e possivelmente nós podemos colocar aí um dado até um pouco já defasado da Organização Mundial de Saúde, que 86% da população brasileira, ela sofre com algum tipo de transtorno emocional. Aí a ansiedade é o mais comum. Tá? Então vamos lá? Vamos entender o porquê que a ansiedade gera tantos desequilíbrios. Ansiedade. Por que a ansiedade gera tantos desequilíbrios? Então, primeiro fator que nós precisamos entender é que dentro dos 5 elementos, vou até colocando aqui para a gente compreender melhor, tá? Dentro dos 5 elementos, nós temos padrões de desequilíbrios. Nós temos padrões de desequilíbrios. Então, o elemento fogo, ele se desequilibra por conta de um excesso da energia Yang. Tá? Então, olha, excesso da energia Yang-Chi, que gera o quê? Calor. Como que gera calor? Então, o que nós precisamos compreender é que as emoções, ela é um gatilho que gera um processo de desequilíbrio energético caso não sejam reconhecidas e conscientizadas e que leva a uma patologia física. Tá? Então a ansiedade, quando ela chega, ela vem gerando um desequilíbrio no sistema cardíaco. Então a ansiedade vem, acelera os batimentos cardíacos através de um aumento da energia Yang, no excesso da energia Yang, que promove então o primeiro passo da ansiedade. Então olha só, a ansiedade, ela vai começar a gerar o quê? Uma taquicardia. O coração acelera. Uma taquicardia. Por que acontece essa taquicardia? Por conta do aumento da energia Yang-Chi. E o aumento da energia Yang-Chi, então, ativa lá no sistema nervoso central, o sistema límbico, em especial as amígdalas, gerando, então, uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão gerar uma taquicardia, o coração acelera. E quando o coração acelera, esse movimento de bomba do coração,
né, ele começa a ficar mais rápido. E quanto mais rápido ele vai ficando, mais energia mecânica a musculatura do coração vai utilizando para quê? Para gerar esses batimentos cardíacos. Então, quando nós temos o coração fazendo o seu sistema de bomba, né? Então a musculatura do coração contraindo para fazer uma fração de ejeção do sangue para todo o organismo, ele gera então uma força mecânica para esse sangue sair do coração e circular, né? Fazer a pequena e a grande circulação. E quando o coração faz esse esforço, né? Ele imprime essa força mecânica na parede dos vasos sanguíneos. Então a parede dos vasos sanguíneos, elas são elásticas. Tá? Então, quando o coração bombeia o sangue, ele bate esse sangue na parede do vaso sanguíneo, que se distende, gerando então uma transformação da energia mecânica em energia térmica. Então, isso aqui começa a gerar calor. Gerar calor. Então, quanto mais o coração bate, mais calor nós tendemos a gerar. Tá? Então, gerando uma ativação ali, né, de calor. E esse calor, então, ele começa a gerar mais atividades celulares, principalmente nas enzimas celulares. Então, esse calor chega através do sangue em todas as células. E as células nossas são compostas, então, por várias estruturas, né? As células, cada célula do nosso organismo tem um núcleo, tem uma mitocôndria, temos retículo endoplasmático, né? E várias estruturas. Então, esse calor chega nas células alterando o fator enzimático, gerando mais sínteses de ATP, gerando um processo de calor. Tá? E esse calor, então, começa a gerar um estímulo, né, lá do coração no pulmão. Por quê? Porque aumentando o calor do organismo, o sistema começa a mandar informação para o pulmão. Ó, pulmão, o organismo está ficando muito quente, está ficando muito aquecido aqui. Nós precisamos que você abra os poros da pele aí e pega líquidos orgânicos que o intestino grosso e o intestino delgado captam para a gente extravasar esses líquidos em forma de suor, para a gente diminuir a temperatura do corpo. Diminuir a temperatura do corpo. Né? E aí, então, nós temos aqui uma nova patologia. Tá? Uma nova patologia. Que o excesso de suor começa a gerar hiperidrose. O excesso de suor. Por conta da ansiedade. Por conta da ansiedade. Show? Então, olha só que interessante. Então, a hiperidrose vem, e aí, quando nós temos já todo esse processo da ansiedade gerando, né, um processo de calor, né, de taquicardia, e alterando a frequência cardíaca, né, gerando essa taquicardia, o coração começa a fazer mais força, imprimindo uma força maior, mecânica ali na parede do vaso sanguíneo, vai ter a alteração também de um novo fator, que é a hipertensão arterial sistêmica, o aumento da pressão arterial. Então, se está tendo mais força do sangue batendo nos vasos sanguíneos, nós temos o aumento da pressão arterial, hipertensão arterial sistêmica. Então, o que eu quero que vocês comecem a entender aqui é justamente o processo que nós temos de uma emoção desequilibrando os órgãos e as vísceras, o coração e o intestino delgado já comprometido, o pulmão e o intestino grosso já comprometido, que vão gerar uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão cair na corrente sanguínea, gerando alterações físicas. Então, a ansiedade, ela promove taquicardia, ela promove excesso de calor, promove excesso de suor, causando a hiperidrose, provoca, então, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial. E aí já começa uma série de sintomatologias físicas, como, por exemplo, a síndrome das pernas inquietas. Síndromes das pernas inquietas, aquela pessoa que fica mexendo a perna o tempo todo. Tá? Pode gerar, então, o ato de roer unhas.
é um sinal de ansiedade, né? O ato de roer unhas. Tem gente que rói a unha das mãos, né? Que fica até no sangue. E alguns pacientes chegam até roer as unhas do pé. Tá? Crianças têm muito essa característica também. Sinais de desequilíbrio emocional da ansiedade. Show? Sinais de desequilíbrios da ansiedade. Aí pode vir também, né, as alterações de fala. Então, o elemento fogo, o coração e o intestino delgado coordena, né, a fala, coordena a língua, a fala, né? Então, podemos ter aqui dislalia, gagueira, tudo sendo desequilíbrios que vão gerando um padrão de desequilíbrio físico, vindo de um desequilíbrio energético, vindo de uma patologia física. Certo? E aí nós temos também uma condição muito interessante, porque o excesso de fogo acaba consumindo a madeira. E a madeira coordena quem? Os tendões. E existe uma patologia específica onde nós temos um comprometimento de vários tendões, que é na síndrome do túnel do carpo. Então a síndrome do túnel do carpo, né, nós temos um túnel do carpo, por ele passa vários tendões e o nervo mediano. Tá? Então a dor no punho vem por um comprometimento dos tendões por conta do excesso de fogo que consome a madeira, gerando alteração nos tendões, que comprime o nervo mediano. E o nervo mediano, ele é a materialização do circulação e sexo ou pericárdio, né? Do pericárdio. Por isso que a dor no punho ela é tão comum em pacientes com quadros de ansiedade. Certo? Aí, ó, a Cláudia falando, tem o túnel do carpo, professor. Exatamente. Então, isso aí vem por conta de uma ansiedade. Cláudia, você é ansiosa? Aí, a Cláudia falando, sinto tudo isso, trato há 19 anos. Tenho tudo isso que você está falando e no momento está atacando a minha visão. Novamente, o processo do excesso de fogo consumindo a madeira, consumindo a visão, que é nutrida pelo elemento madeira. Perfeito? Então nós temos aqui uma série de patologias físicas desencadeada por uma questão emocional, por um fator emocional. Tá? E aí nós temos que entender que, além de todo esse processo, quando nós temos um excesso da energia Yang, tá? Quando nós temos um excesso da energia Yang, uma ativação da energia Yang, a energia Yang, ela é oposta e complementar à energia Yin. Então a energia Yang, ela é mais leve. A energia Yin, ela é mais densa. Então quando nós temos um excesso da energia Yang, essa energia Yang começa a gerar uma ascensão. Sobe para a mente. E quando essa ascensão da energia começa a subir para a mente, ela começa a gerar vários desequilíbrios, como por exemplo, né, uma alteração, né, nos neurotransmissores das sinapses do sistema nervoso central. Então é como se tivesse o extravasamento da energia Yang. E quando nós temos o extravasamento da energia Yang, nós temos então uma condição mental, né, do elemento fogo, que é a mentira. Aquele paciente que mente muito, que ele inclusive conta a respeito da mentira. E ele acredita, além de contar a mentira, ele acredita nas mentiras que ele conta. Tá? Uma característica do elemento fogo. É como se a energia Yang extravasasse da calota craniana, extravasasse do que é real e entrasse no mundo imaginário. E aqui é muito importante nós entendermos isso, porque vai nos levar a patologias mais graves. Patologias mais graves. Certo? Porque isso aqui já é um passo para a gente começar a entender um outro processo do desdobramento da ansiedade, que é a labilidade emocional. Labilidade emocional. Aquela pessoa que está conversando com você e rindo, de repente ela começa a chorar, ela chora um pouco, ela volta a rir, e aí nós percebemos já um processo de bipolaridade.
um processo de bipolaridade. A pessoa ri e chora numa fração de segundos. E aí, nesse momento, já é um paciente difícil de tratar ali dentro do processo de desequilíbrio do elemento fogo. Show? Enquanto vocês assentam as ideias aqui, deixa esse menino dar um oi pra vocês. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Eu tava aqui assistindo a aula do papai. Aí eu quero aparecer pra vocês também. Manda um beijo pra eles. Joga um beijo assim, ó. Joga um beijo. Joga um beijo. Joga um beijo. Aí. Beijo. Ó lá, ó. Dá tchau pro pessoal. Então dá tchau pro pessoal. Aí. Tchau, pessoal. Vou passear com a mamãe e deixar vocês estudar com o papai. Beijo. Certo? Aí, ó. Tão fazendo sentido isso aí pra vocês? Bom dia, ansiedade versus intestino. Como tratar? É um processo, né? Porque a ansiedade aumenta, consome o intestino delgado e consome o intestino grosso também, gerando alterações intestinais. Tá? Aí nós temos que avaliar padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais associados, porque geralmente a ansiedade ela não está sozinha. A ansiedade não está sozinha, geralmente ela vem associada com outras emoções. É o que nós vamos ver durante as aulas dessa semana. E a Cláudia falando, sou muito medrosa, insegura. Por que ela é medrosa e insegura? Porque o fogo consome a água, gerando medo. Então, muitas vezes, a crise de ansiedade pode vir junto com o quê? Com a crise de pânico. Com a crise de pânico. O meuzinho apareceu. Cristina, você vai ver ele na imersão presencial em São Paulo. A gente vai estar lá. Ele vai estar lá, dando trabalho para vocês. Certo? E aí, então, quando nós temos esse processo de uma emoção, aqui hoje nós estamos falando da ansiedade. Quando nós estamos falando da ansiedade, gerando ativação lá do sistema límbico, uma cascata de hormônios e neurotransmissores, que altera todo o processo de órgãos e vísceras, gerando taquicardia, gerando calor, hiperidrose, hipertensão arterial, síndrome das pernas inquietas, o ato de roer unhas, tá? A dislalia, gagueira, dor no punho, a mentira, o paciente está a um ponto de chegar na labilidade emocional. E a labilidade emocional gera um quadro de bipolaridade. A bipolaridade já é o fogo interferindo na água, já é a energia Yang contrapondo a energia Yin, e elas ficam oscilando. O excesso de energia Yin, decréscimo da energia Yang, aumento da energia Yang, decréscimo da energia Yin. Show? E esse processo, então, gera, né, toda essa sintomatologia da bipolaridade, que aqui agora é um passo para quê? Se esse paciente tem excesso da energia Yang, se essa energia Yang está se acendendo para a mente, se a energia Yang está extrapolando da calota craniana, é como se a cabeça estivesse saindo fumaça. Por isso que esses pacientes com muita ansiedade geralmente têm muito cansaço mental. Por quê? Porque pensa muita coisa ao mesmo tempo, tem um pensamento acelerado. Então essa energia Yang é como se fosse extravasando da calota craniana e ele saísse do mundo que é real para o mundo imaginário. E aí então ele começa a contar mentiras, ele começa a acreditar nas mentiras, e aí ele começa a ter labilidade emocional, e a labilidade emocional gera a bipolaridade. E a bipolaridade, então, aqui, ó, se não tratada, ela tende a se desequilibrar em novas patologias, em especial uma patologia que a pessoa tem síndrome de perseguição, a pessoa ouve vozes. Por quê? Porque está num mundo que não é real mais, está no mundo imaginário pelo excesso de energia Yang. Que patologia é essa? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Certo? Então, para chegar até o nível de esquizofrenia, é um longo caminho que precisa ser percorrido. Mas se não tratado, a tendência é chegar lá. Pode gerar epilepsia também? Sim. O excesso da atividade da energia Yang na mente pode gerar epilepsia.
Principalmente o paciente que já tem locais, né, de alterações no sistema nervoso central que desencadeia a epilepsia. Show? Estão pegando aí? Esses pontos fundamentais? Fui fazer meu chá hoje, esqueci lá, a Rafa trouxe, olha, a água secou. Esqueci. Certo? E aí, aqui nós falamos só de padrões de desequilíbrios. Mas o que é que gera equilíbrio? O que é que gera equilíbrio? Então existe um fator por trás da ansiedade, que é a motivação. E aqui eu quero que vocês entendam um processo muito importante, que é parte do racional de inteligência emocional. Sempre, tudo que nós formos fazer, nós vamos falar de todas as emoções essa semana, hoje começando com ansiedade, amanhã depressão, tudo que nós formos fazer, tá? Existe dois caminhos, um positivo e um negativo, um de equilíbrio, um de desequilíbrio. E a motivação, quando você tem equilíbrio, e isso gera um equilíbrio da energia Yin versus da energia Yang, sem gerar ascensão demais da energia Yang, quando você tem então um elemento terra que estabiliza o seu Yang, quando você tem força de vontade da água para equilibrar o seu Yang, então para você ter um equilíbrio da ansiedade, você precisa do elemento terra para estabilizar o Yang e do elemento água também para estabilizar o seu Yang. Por isso que muitas vezes, quando nós vamos falar sobre ansiedade dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional, nós também falamos sobre o quê? Nós também falamos sobre um processo que é estabilizar a água e a terra. Então, muitos pacientes têm melhora da sintomatologia da ansiedade fazendo a dessensibilização da água e a dessensibilização da terra. Por quê? Porque são fatores de estabilização do excesso da energia Yang. Então, quando nós temos o equilíbrio aqui, equilíbrio entre Yin e Yang, não tem a ascensão da energia Yang, então a motivação vai nos dar força de vontade e coragem para nós usarmos essa motivação para ter ação. Para ter ação. Olha só que interessante. Olha que fantástico isso. Mas se essa motivação começa a entrar num excesso de motivação, gerando muito desequilíbrio da energia Yang, muita ascensão da energia Yang, aí ele vai cair nesse processo aqui. Nesse processo aqui. Então, quando a motivação entra em excesso, gerando aumento da energia Yang, vai sensibilizar o sistema límbico, causando uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão acontecer todo esse processo de desequilíbrio que nós falamos. Mas quando nós racionalizamos e conscientizamos, isso aqui vai para o neocórtex, gerar um equilíbrio, gerar uma racionalização, uma conscientização dessas emoções, gerando um autocontrole emocional. Esse é o princípio, os pilares principais da acupuntura na inteligência emocional. Autoconhecimento, autocontrole das emoções e automotivação. Show? Perfeito? Compreendido isso aí? Ótimo. E aí, então, além de tudo isso, sempre que nós formos avaliar o padrão de desequilíbrio de ansiedade, nós vamos ver muito isso aqui em um pulso. Com quais características? Excesso de energia Yang. E o pulso com excesso de energia Yang, ele vai ter quais características? Ele vai ser forte e
rápido. Em especial onde? No ponto P9. No ponto P9. E a língua desse paciente? Como vai estar a língua desse paciente que tem excesso de energia yang? Basicamente, ele vai ter uma língua com a ponta vermelha. Com a ponta vermelha. Com muitas petequias. Com muitas petequias. Podendo ter saburra amarela. E ser uma língua com característica seca. Olha os padrões e desequilíbrios da língua aqui. Tá vendo os padrões e desequilíbrios? Ó, trato com auriculoterapia. Por que a agulha me deixa mais ansiosa? Pode acontecer? Pode. Às vezes você não está fazendo a avaliação correta e está usando pontos que não estão controlando o seu excesso de energia. Estão gerando mais energia. Às vezes, em vez de usar pontos mais sedativos, você está usando mais pontos estimulantes. Pode acontecer. Show? Por isso que as dessensibilizações é o caminho. Por isso que elas geram um processo de autoconhecimento. Esse é o princípio do tratamento com a acupuntura se você quiser ter resultados surpreendentes. Tá? Então, pulso e língua. E a constituição física? Como vai ser a constituição física desse paciente? Por que eu falo de constituição física? Porque ela é a raiz do problema. Um paciente que tem quadro de ansiedade, ele vai ter, né, sinais no corpo que vão gerar uma caracterização de um local de menor resistência na região do elemento fogo, em especial do pulmão, do coração e do intestino delgado. Posso usar stipper nos pontos de acupuntura? Deve. Nós temos alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional que estão usando só stipper e tendo resultados fantásticos. Inclusive, essa semana passada eu postei alguns casos desses. E como é que é a constituição física dele? Primeiro, o rosto. Opa. Deixa eu colocar de cá. Então, o rosto. Ixi, acabou a tinta mesmo. Então, vamos lá. O rosto vai ter formato do triângulo invertido. Rosto triângulo invertido. Com característica de vermelhidão. Então pode ter a asa malar, né, mais vermelha, a asa de borboleta, né? Característica mais vermelha. Olhos claros, cabelos claros, são características do elemento fogo, tá? Então, olhos e cabelos claros, tá? Olhos e cabelos claros. Que mais que nós vamos ter de característica da constituição física do elemento fogo? Os dedos com a ponta vermelha, a mão com a palma vermelha. Os membros, o tronco, o abdômen e as pernas em formato proporcional. Parecendo um robozinho. A pele vai ser de característica mais vermelha. São características que nos mostram uma constituição física mais voltada para o elemento fogo. Olha só que interessante. Estou falando de todas as etapas. Diagnóstico energético, emocional e toda a sintomatologia. O desdobramento de cada uma das emoções durante essa semana. Então você não pode perder essas aulas. Hoje começamos com ansiedade. Tá? E se você quiser aprender muito mais do que isso aqui, não só aprender os desdobramentos, mas aprender, né, como tratar isso aqui, né, aprender a fazer a anamnese, o diagnóstico energético e emocional e o tratamento de qualquer uma dessas emoções que eu vou falar durante essa semana, e não só das emoções, mas de todas essas patologias físicas que cada uma dessas emoções vai causar, eu te convido para a Semana da Acupuntura Emocional. Essa semana nós teremos essas aulas às 8 horas da manhã, como esquenta para a Semana da Acupuntura Emocional que começa semana que vem.
segunda, quarta e quinta-feira, dias 16, 18 e 19 de setembro. Nessas aulas, essas aulas da Semana da Acupuntura Emocional vão acontecer às 8 horas da noite ao vivo. Então você não pode perder. Então vai lá na minha bio, faça a sua inscrição, convide todos os seus colegas acupunturistas, porque nós vamos fazer um movimento muito legal. Nós vamos fazer uma linha de raciocínio tão intensa que vocês vão sair dessas aulas com a cabeça saindo fumaça, literalmente. Show? Aí, ó. A Raquel é aluna do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Ó, eu sou muito grata a você por ter feito o curso de Acupuntura Emocional. Meus atendimentos hoje são diferenciados. Gratidão, Renê. Eu que agradeço, Raquel, por ter você conosco. Acrescentando demais na nossa comunidade. Tá? Então, se você tem interesse em aprender mais, como fazer essas dessensibilizações, como limpar essas emoções para gerar esse autoconhecimento e esse autocontrole emocional, você precisa estar conosco na Semana da Acupuntura Emocional. Começa semana que vem, segunda, quarta e quinta-feira, às 8 horas da noite. O link está na minha bio, vai lá, faça sua inscrição ou me chame no direct que eu te passo o link para você fazer. Tá? E durante essas aulas, eu vou abrir uma oportunidade para uma nova turma do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional com um mega desconto. Então, se você assistir às aulas, você vai entender o que eu estou falando e mais ainda, vai ter a oportunidade de entrar com um desconto gigantesco. Tá? E quem for de São Paulo e região e tiver interesse no curso de Acupuntura na Inteligência Emocional presencial, uma imersão presencial, me chame no direct que eu te passo mais detalhes. Show? Perfeito? Essas aulas dessa semana da o Esquenta, né, o Café com a Acupuntura, todo dia às 8 horas da manhã, eles ficam salvos aqui e no YouTube, no canal do Acupunturista, tá? As aulas da Semana da Acupuntura Emocional, elas não ficam salvas, tá? Geralmente elas têm um certo replay de um dia, 24 horas, e depois elas saem do ar. Então vocês já se programam para assistir as aulas da Semana da Acupuntura Emocional ao vivo comigo. Show? Então tenham todos um excelente dia, um excelente início de semana. Vamos juntos, a semana só está começando, vamos ter uma semana incrível. E qualquer dúvida me chama no direct que eu te passo mais informações. Tá? Vamos lá, vamos juntos, vai ser incrível essa semana falando de todas as emoções. Qualquer dúvida é só me chamar no direct. Tchau, tchau pessoal, excelente dia e até mais.